Bom, o que eu queria falar, perguntar, na verdade, para o Cardoso agora, né, nesse assunto, é a questão de assim, né, chega ali o cliente novo no teu estúdio, né, ou ele entra em contato contigo para gravar. Eu queria saber tipo, se tu tem algum tipo de cuidado, algum procedimento padrão que tu toma, até para, né, para garantir uma questão mais assim, até envolvendo o direito mesmo, né, para a pessoa saber bem onde é que ela está se enfiando, digamos assim, ou até também na questão, ó, o Indruzi vai complementar minha pergunta, mas também na questão de tu, né, se tu chega a entrar nesse negócio de significado, assim, se tu chega a pegar e tu tem certeza disso, ou tu ir mesmo pesquisar para ver se isso que a pessoa está fazendo faz sentido, né, sei lá, até dando um exemplo assim, se ele veio lá com um negócio em chinês, se tu tem um jeito de realmente confirmar, né, vai que o cara tem um erro ali, sabe? Se tem algum cuidado nesse sentido. Agora o Indruzi complementa aí a pergunta e depois toca tu, É, então, Carlos. não é só complementando, porque esses cuidados, assim, eles demandam umas orientações, algumas informações prévias, porque é interessante a gente ressaltar que a tatuagem, o estúdio de tatuagem, ele é um prestador de serviços. E por ser um prestador de serviços, é fundamental o cliente ele estar muito bem informado sobre o que ele está fazendo, até para que o estúdio, o próprio tatuador, se assegure daqui a pouco do cara querer entrar com algum processo porque ele não curtiu o desenho no final, ou teve algum erro ali, e ele vai processar o estúdio e o tatuador. E aí o tatuador fica submisso ao que vier pela frente porque não tomou alguns cuidados necessários. Mas fala aí quais são os cuidados que tu toma e segue depois na resposta para o Kaiser dos significados. Então, Kaiser e Druz, geralmente quando o cliente ele entra em contato contigo, ele basicamente ele já sabe o que ele quer, entendeu? Se ele já não tem ali uma imagem salva no celular ali há 5, 10 anos, ele tem já uma ideia principal ali e tipo, a gente sempre desenrola ali algo que siga ali algo pertinente a outra vez, galera. Fazer um. Até esqueci o que eu ia falar. Eu tinha no certinho na cabeça, esqueci, tem como cortar aí, Kaiser? Não rola. Não sei. Nossa, eu que não achava o meu mudo aqui. Não, dá sim. Isso aí, eu pego todo esse trecho aí e dou uma cortada depois. Só para tu encaixar, era basicamente que a gente juntou muita pergunta, né? Mas é assim, Então. é tu Ficou falar meio de extenso. é tu falar do significado, aquela parte que eu falei de se tu vai atrás do significado, né? Por que que a Uhum. pessoa quer E fazer os aquilo ali? cuidados jurídicos que eu tomo. E na questão dos cuidados jurídicos também, se tu chega a olhar, vai que o cara tá mandando tu fazer um negócio errado, depois tu te compromete. Mais ou menos isso aí. Uhum. O Idrus está falando mutado, ele parece. E se tu toma, quais são os cuidados que tu toma, meu? Também. Isso. Cuidado que eu tomo no lance jurídico. Não. Por exemplo, o cara te procura lá para fazer a primeira tatuagem. Aí tu dá umas Uhum. orientações, dá umas informações como é que o cara tem que cuidar depois da tatuagem e tal, para Sim, não ter não. problemas e certificar Cara, se aquele desenho é o que ele quer fazer mesmo. Só, é que só, quando tu fala. Só, Pode só falar, cara. espera aí pra gente fazer algum sinal aqui pra quando eu for cortar, saber que é a partir desse momento que eu tenho que cortar. Que é pra agora começar o Beleza. Cardoso, a gente corta não, aqui. ou agora fala assim, agora o Cardoso começa a responder. Aí tu fala de novo, então Kaiser e Indruzi, e aí segue o baile. Tá, Beleza. vamos lá. A partir de agora, então, o Cardoso vai dar essa resposta dessa pergunta meio longa que a gente fez aí. Vai lá, Cardoso. Então, galera, geralmente eu dou uma sondada, né? Eu converso bastante com o cliente antes, explico para ele o que precisa, né, para tatuar ali, se ele tem problema de coração, se ele tá com a saúde em dia, se tá tudo ok não tem pressão alta, pressão baixa. A gente precisa ter meio esse cuidado médico aí, porque querendo ou não é um processo aí que é bem delicado, né?
Já aconteceu de cliente chegar aí para tatuar com que não tomou café da manhã, não almoçou e de ficar com a pressão baixa ali, ter que dar um tempinho para a pessoa se recompor, mas tudo certo, graças a Deus nunca rolou nada mais grave. Aí também pergunta se o cliente ele tem certeza absoluta daquilo. Às vezes a ideia do cliente não, o cara vê assim que não é algo que comum de uma tatuagem, assim, às vezes tem umas ideias meio loucas, o cara tem que dar meio que uma lapidada ali na ideia do cliente para atender ali o desejo dele, para que ele não me processe depois e que fique algo esteticamente bonito, né? Porque quando eu penso assim no meu trabalho, não só para aquele cliente que veio me procurar ali, mas eu penso nos outros clientes que vão ver aquela tatuagem ali e o que eles vão achar disso. Porque, querendo ou não, é minha imagem que está junto ali, né? Não vou fazer qualquer coisa ali só para entregar para o cliente ali o significado que ele quer, sem ter uma estética ali, sem ter uma imagem bonita ali que ele vai se orgulhar no corpo dele. E eu também acho que tem muita questão na tatuagem, eu acho que tem um fator bem importante que é a questão assim, um trabalho teu bem feito, né, uma tatuagem em massa tua, a questão do boca a boca, assim, né, de quem viu e quem que fez, talvez seja a maior propaganda que vocês podem, que um tatuador possa ter. Alguém perguntar para alguém que gostou, o cara te indicar, ali tá ganho já, né? A confiança já tá ganha. Se o cara te indica, tá feito. Ou se alguém se interessou, vai querer fazer contigo. Não precisa tu ter um Instagram bonitinho, com tudo montado, um vídeo bem feito, né? Eu acho que ainda o Então, boca a boca ainda é o que tá em cima, né? então, cara, assim, ó, tipo, a cada 10 pessoas, eu não tenho certo esse cálculo aí, mas já, assim, a cada umas 10 pessoas que me procuram, 6 é de indicação de alguém que tatuou comigo. Eu vi a tatuagem do fulano, vi a tatuagem do ciclano lá, ele me falou que foi tu que fez, e a maioria é assim. Aí, os outros 4 aí é muita loucura. Um passa na frente do estúdio, era meu amigo lá no Facebook, lá, e daí viu que eu publiquei uma tatuagem, nem sabia que eu tatuava. Outro é um conhecido lá, é parente do vizinho, que sabe que tem um tatuador lá, e as pessoas chegam até mim. Às vezes até tem umas pessoas que eu tatuo aí que eu, caraca, como é que me achou? Às vezes a pessoa não conhece ninguém que eu conheço, assim, do nada, assim, uma pessoa totalmente aleatória vem ali, quando eu vejo tá aqui no meu estúdio tatuando aí, eu nunca vi na vida, é muito louco isso. Mas isso que é o massa, que daí até esse cara muito louco que apareceu do nada, né? A chance de ele sair dali e a partir dele começar a vir gente, a partir dele já é bem maior. Então isso também acaba sendo bem importante. Eu queria voltar só Sim. um pouquinho na questão ali que estava falando né, de repente tu poder fazer alguma tatuagem e ser processado, né? Se preocupar com essa questão mais do direito nisso e chamar o Indruzi para contar um caso aí, Indruzi, que tu fez uma pesquisa. Ah, sim, sim. Eu fiz aquela pergunta para o Cardoso um pouquinho mais elaborada, porque, sim, senhores, tem processo contra tatuador e estúdio de tatuagem por alegação de erro estético. E um caso que eu achei aqui, que foi perfeito, perfeito até, eu queria dedicar ele ao nosso querido amigo William Souza. Ele é aqui do Rio Grande do Sul, esse precedente que eu achei do tribunal, e uma determinada pessoa, ela queria tatuar uma frase, cara. E a frase era: só o teu sorriso me traz paz. E ela chegou lá no estúdio, conforme está narrado aqui no acórdão, e escreveu no papelzinho pro tatuador: ó, quero tatuar isso aqui, vou em casa lá pegar uma grana e já volto para ti. E aí o tatuador leu e passou para o molde que ele usa ali para colocar na pele, mostrou para a mulher depois como é que era a frase, e ela: não, é isso aí, toca a ficha, vambora. Cara, ele tatuou, e depois quando ela chegou em casa, ela se olhou no espelho e estava escrito: só o teu sorriso me traz, com S, paz. Então, muito cuidado. E o detalhe, aqui a condenação foi baixa, porque como a mulher ela já tinha lido e autorizou, então teve uma mitigação do dano. Se não fosse por isso, eu garanto que se o William ainda fosse o juiz, cara, isso aqui ia ser no mínimo uns 20 mil reais pelo erro ortográfico.
A gente fala do William porque o William é um, digamos assim, um aficionado por erros de português. Um cara que chega a ser chato, porque ele fala contigo já querendo te incomodar no português mais formal possível. Um cara um tanto quanto engraçado. Mas o Me Cardoso. corrige bastante, William, no grupo do WhatsApp nosso. E tu eu queria saber, Cardoso, se tu já teve, né, algum tatuador que já falou algum caso assim contigo, se já teve, né? Tu, eu acho que não Cara, aconteceu, né? já rolou sim comigo já de tatuar, mas foi o seguinte, foi um nome de um cara que trabalhava comigo no mercado, queria fazer o nome da ex na costela. Não lembro agora o nome da ex dele, Errou, tá, mas mas era ex na época ou era atual na época e hoje é ex? era atual na época, né, Ah, claro. Mas, o cara tatuar mas ex, né? era um cara meio emocionado, assim, que eles estavam ali há pouco tempo, tava conhecendo a menina, queria fazer uma homenagem para ela ali, mostrar que ele gostava dela e foi lá e tatuou o nome dela na costela. Só que ele ele já me trouxe o nome errado, né? Então, tanto que eu fui ali, aconteceu bem semelhante o caso com o Indrusileu agora, eu fui lá, coloquei o decalque na pele dele, e aí pedi para ele conferiu, tá, é isso mesmo, e saiu dali e foi lá mostrar para ela. Aí me voltou no final do dia ali, pediu para me arrumar ali, que ele tinha trocado ali um I por Y, algo assim. Mas foi algo tranquilo de resolver, eu consegui resolver ainda. Ah, Ficou então tudo tá bom. certo. Tá, e aí depois que virou ex, o que ele fez? Não quis tirar e tá com o nome da ex até hoje? Nem sei, cara. Acho que deve estar até hoje o nome da ex dele lá. Ah, que beleza. Eu tenho um caso engraçado, agora que eu lembrei, eu nem ia comentar sobre ele, mas na viagem para Porto Seguro que a gente fez em 2008, terceiro ano na escola, Porto Seguro, a gurizada toda, a gente passava o dia na beira da praia, o nosso hotel que a gente estava era bem pertinho da beira da praia, assim, praticamente, e a gente passava o dia ali bebendo na beira da praia, gurizada, né? Nem 18 anos tinha ainda, mas, né, gurizada todo tomando trago. Eu trago o dia inteiro. E aí apareceu um cara, um tatuador de rena, né? Oferecendo e tal. E aqueles assim, ofereceu e a gente, né, sai daqui e tal. E aí ele continuou oferecendo e o que ele estava oferecendo por 50 pila, quando viu algum de nós, não lembro quem, fez uma assim, cara, se tu fizer aí, ó, se tu tatuar nós 10, a gente. Foi algo assim totalmente fora. Foi tipo, as 10 tatuagens por 50 pila. E o coitado lá, bah, até hoje eu fico com pena, porque o cara topou, né? Provavelmente era bem humilde, assim. E ele. Até eu lembro, a gente achou muito engraçado na época, né? Mas também terrível. O cara, coitadinho, ele tinha dedos a menos, assim. Acho que ele tinha 3 dedos só na mão, que ele tatuava, assim. Era um negócio bem louco. Mas ele tinha realmente uma noção bem boa. E a gente tinha a camiseta na época que era. A gente fez assim, que nem agora, a gente tem a camiseta do Direito Romano, para quem estiver vendo no vídeo, eu até tô com a camiseta da firma aqui do Direito Romano. Na época a gente tinha a camiseta que era o escrito descontrole. Era a turminha que a gente tinha que, né, descontrole, não se falava em descontrole, nem era questão de torcida mesmo, mas era que a gente, né, fazia festa, bebia muito e era descontrole. Até hoje a gente tem a turma lá, mas a gente parou de usar o descontrole. Só que aí um deles pegou assim, nem lembro se fui eu e tal, a gente pegou, não, só se tu tatuar aí o nosso descontrole das nossas camisas, que a gente usava todo mundo a camisa igual, nas nossas costas e tal, por esse valor aí. Aí o cara fez, todo mundo começou, fez um, fez outro, eu fui tipo segundo, terceiro, ele foi fazendo, ele fez os 10. No 10º, no último, o coitado, cara, ele escreveu desocontrole, ele trocou a ordem do O, ficou desocontrole. E aí ele fez, ele tava fazendo, e tipo, quando ele tava no Lê, ali no Ele final, perdeu o controle da tatuagem. perdeu o controle da... Não, o engraçado foi assim, que a gente tava tudo bebendo e fazendo festa e dança e axé, né, tudo bem louco. E aí, tipo, eu fui o segundo a ser tatuado, no começo tava todo mundo meio ao redor. Aí, tipo, no oitavo, já ninguém mais queria saber do cara, todo mundo dizia, sai daqui, não sei o quê. O pessoal já tinha ido embora, já, enfim. E aí a gente tava em outra vibe, assim, em algum momento um deles, assim, um dos que tava ali na nossa turma, assim, se aproximou lá da tatuagem do último que tava fazendo, que era o da Luz, meu amigo da Luz, fazendo a tatuagem. E aí se aproximou. E ele fez aquela reação assim,
saiu assim, tropeçando pela areia, assim, galera, vem ver isso aqui, pelo amor de Deus. Daí foi toda aquela galera lá, olhou, escrito Desocontrole. Daí, cara, a gente começou a rir, claro, né, tudo bêbado, começamos a exagerar. Ah, Deus, meu Deus. Nossa, esse nosso amigo ficou pistolaço, ficou muito puto, muito puto. Pegou, saiu, tipo, saiu dali, foi correndo, nem sei como é que faz pra tirar uma tatuagem de rena, mas eu lembro que ele tinha uma namorada, ela na época ficou esfregando a tatuagem na ducha, a galera toda rindo, zoando, o cara nem quis falar com a gente mais, pegou, saiu aquela noite, acho que ele nem foi pra festa com a gente, o cara enlouqueceu por causa do descontrole da tatuagem de rena. Eita senhora, que história. Pra tu ver como é uma profissão que carrega muita responsabilidade, né? Se isso aconteceu com a tatuagem de rena, que é temporária, imagina com a tatuagem permanente, como é que o cara tem que estar. O psicológico aí, mano, é muito... O cara tem que ter uma tranquilidade, uma calma muito grande para não fazer bobagem nos lettering, nas escritas. Todos, né? Mas principalmente... Não, eu posso dizer que... Eu até posso dizer que eu nunca fiz tatuagem, realmente. Que nem o Indruzi ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. E já falei pro Cardoso que vai ser um prazer fazer com ele. Mas foi uma coisa também que você me preocupou, assim, né? Vai que dá um problema, vai que... Né? Pô, talvez até seja uma espécie de lembrança desse momento do desocontrole aí na tatuagem rena. Eu pensava, vai que o cara faz errado, eu vou ficar... Mas acho que hoje em dia já tem um monte de recursos, né? Provavelmente nem é mais tão... Então, tu consegue dar uma arrumada boa, de repente. Não sei como é que funciona isso hoje, mas se existe. Não é tão definitivo. Existe algum prazo para tu conseguir arrumar? Cara, a tatuagem, ela tem... dificilmente ocorre, assim, a tatuagem, o cara que tem que estar muito, muito bem preparado, né? Não tem... A tecnologia não é algo muito humano, sabe? Tatuagem. É pele, agulha e tinta, não tem muito o que fazer. Só que quando eventualmente ocorre algum erro, principalmente o que acontece bastante é de machucado, cara. Machucado. Tipo, às vezes, de tanto tu pigmentar o mesmo lugar ali, tu agride muito a pele. Isso pode virar uma ferida. Que se não for bem cuidada ali, se não usar ali as pomadinhas dermatológica correta ali, ela pode dar uma desbotada. E aí, para tu corrigir isso, tu tem que esperar no mínimo ali 15 a 20 dias depois do dia que tu fez, para ela ter uma cicatrização assim 100%, para tu poder botar tinta de novo ali em cima daquele local ali que foi machucado na tatuagem. Mas fora isso, eu acho muito difícil de acontecer erro. É só se... Acho bem difícil. Como eu te falei, a responsabilidade da gente é muito grande, né? Porque a pessoa ali, o teu cliente, ele vai levar pro resto da vida aquela imagem, aquela arte, aquele desenho que tu fez nele. Então, eu acho que a concentração do tatuador na hora é tão grande que a chance de erro é mínima. Né? Só... Até quando o cliente, assim, às vezes, com muita irritação, muita dor ali, ele se mexe, o cara já tá meio esperto, assim, esperando ele se mexer para aliviar a mão ali, para não borrar. O cara tatua muito, geralmente os homens eles têm um pouquinho mais de sensibilidade. A mulher tá nem tanto, a mulher parece um cadáver ali, raramente uma mulher que sente dor, cara, é incrível. Mas quando tu vê, assim, já antes de começar a tatuagem, tu já sabe o perfil do cliente ali, se ele é um cara que vai ficar de boa, se é um cara que vai se mexer, se é uma pessoa que conversa bastante. Acontece muito a pessoa ficar mexendo no celular, né? Então, quando ela mexe no celular, que ela acha que ela vai mexer só o braço do celular, mas ela mexe o corpo inteiro ali, não mexe o ombro, no balançar do peso do braço ali, ela acaba mexendo o corpo todo. Mas aí o cara já tá esperto, já fica ligado ali, já segura com um pouco mais de firmeza ali a mão auxiliar ali, que não segura a máquina, né? E o cara já vai pegando o estilo da pessoa, tá? Sim, então tu basicamente o que a gente pode dizer é que esse meu medo aí de fazer a tatuagem é uma coisa que é mais da nossa cabeça mesmo, porque
né? É uma preparação feita, todo um cuidado. Não tem muito que não vai sair fazendo assim, né? Eu acho que a concentração, pelo que tu falou, a concentração ela é tamanha que acaba que esses erros assim, até como tu falou, né? O erro que aconteceu que tu lembra é o erro do cara que trouxe o nome da ex, né? Atual ex, errado. Então, não, provavelmente é isso mesmo. A concentração, a preparação, ela é tão grande que isso aí é o de menos. E eu até acho que isso a gente pode linkar com o direito em si, né? Que o Indruz estava falando ali. Hoje em dia, se tu faz né, se tu tem o cuidado ali, se tu toma as medidas necessárias para não te envolver, não correr o risco de, né, até a autorização ali dos 18 anos para pessoas que precisam fazer tatuagem a partir dos 18 anos, a autorização é antes, tu toma certos cuidados, no direito, provavelmente, tu vai ter a segurança de que tu não vai te comprometer. Mas, né, também lembrando que o Indruzi mencionou que ainda temos a famosa insegurança jurídica, que acaba que nos coloca numa posição um pouquinho complicada, porque às vezes nem isso, às vezes tu pegou ali, tu fez teu trabalho, a tua tatuagem, né? E aí, de repente, sei lá, aí de repente um tempo depois a pessoa aparece alegando que né, deu aquela ideia, tu que fez, tu que mexeu, que ela não queria aquilo e vai te processar por danos estéticos e tal. E dependendo da situação, com a nossa insegurança jurídica e vários casos não tão, né, digamos assim, acompanhados da letra da lei mesmo, e da razão, enfim, acaba que tu pode correr um risco aí que tu nem sabia que estava correndo. Pois é, Kaiser, eu já pensei bastante nisso, até eu penso mais isso quando chega algum cliente com uma tatuagem assim, meio mal feita, sempre tem aquele trabalho de cover-up que chama, né, que é a cobertura. A pessoa chega com a tatuagem velha ali, e sempre tem um cliente ou outro que reclama do tatuador, assim, o tatuador que fez a primeira tatuagem dele. No caso, quando me traz o material ali, a tatuagem para cobrir, né? E aí já rolou de eu ficar pensando assim, pô, será que tem alguém aí que tatuou comigo e levou para outro tatuador arrumar e ficou reclamando de mim? Cara, eu acho que não é muito comum o lance de tu processar um tatuador. Eu acho que o que acontece bastante é a falta de comunicação, de troca de ideia entre o tatuador e o cliente, e acaba que o cliente fala ali uma frase ali, o tatuador capta diferente e o tatuador e o cliente deixa rolar ali, já pensando, já que nem semana passada fiz uma tatuagem num cliente aí, que ele falou para mim que quando ele fez a primeira tatuagem dele, ele não via a hora de o tatuador acabar a tatuagem para ele ir embora e botar uma camiseta e tapar aquilo que ele não estava gostando, mas não falou pro tatuador. Isso aí eu fiquei até meio nervoso para tatuar ele, né? Tipo, mostrei várias vezes para ele antes a tatuagem, a arte, o dia separada para ele, e para ter certeza que ele ia ficar satisfeito, para ele não sair falando de mim por aí ou até me processar, né? Mas é bem Tu fez difícil, eu bem. acho, esse processo nesse meio. Tu fez bem, cara. Eu até queria mencionar. Bom, o que eu vou mencionar agora, ele é um pouquinho isso que tu falou de comunicação. Às vezes falta de comunicação entre o tatuador e o cliente. É uma coisa que eu queria usar para meio que faz sentido com uma coisa que eu estava falando essa semana. Então, eu quero meio que finalizar o nosso assunto sobre tatuagem e partir para a parte final, que é as nossas perguntas mais objetivas e dicas. Indruzio, tem alguma ponderação com isso que o Cardoso acabou de falar aí? Tenho, cara. Eu tenho até para a gente também se encaminhar para essas próximas perguntas. Para você aí que está nos ouvindo, que trabalha com tatuagem ou que tem interesse em ir para a área da tatuagem, ao longo aqui da nossa entrevista com o Cardoso, tu já pôde sacar alguns cuidados que tu tem que ter. Então, eu até recomendaria outros cuidados, que é, por exemplo, tu fazeres um termo de esclarecimento e consentimento. Sei que fica muito formal e alguns clientes talvez não topem, mas para ti, que é o tatuador, e para o teu estúdio, é super importante deixar muito bem claro ao teu cliente o que ele está fazendo, quais são os riscos
e, obviamente, tu te assegura de eventuais problemas judiciais lá na frente. Então, vai lá, Kaiser, faz teu comentário e vamos para a perguntinha marota. Foi um belo comentário de um advogado que se preocupa com a prevenção de litígios, né? Muito bem, gostei de ver. A minha ponderação para, né, eu até vou abrir a palavra para o Cardoso se ele quiser terminar depois quando eu finalizar aqui, mas para fechar o assunto, que eu acho muito importante essa questão da comunicação. Eu estava conversando essa semana acho que eu conversei com 2 pessoas diferentes sobre esse assunto, sobre essa como é difícil se comunicar hoje em dia, como tem pessoas que não conseguem se comunicar. Se o tatuador pergunta a pessoa, vocês não conseguem se entender os dois, a chance de sair algum problema ali é muito grande. E isso é em tudo. Isso é quando o advogado vai ser contratado, se ele tiver uma dificuldade de comunicar, de os dois se entenderem, a chance de um negócio não dar certo. Eu já tive situações, quando eu me apresentei agora no começo do episódio, eu me chamei de advogado e tal e de comunicador, que eu já estou me considerando comunicador. E nem sei se eu sou realmente um comunicador hoje, né? A gente recém está começando com o podcast, mas eu sempre tive essa facilidade de comunicação. Eu sempre gostei disso, sempre gostei de conversar, de esclarecer, deixar as coisas bem claras, de perguntar se eu estava em dúvida e tal. Então, eu já presenciei tantas situações das pessoas brigando porque simplesmente não se entenderam, porque, né, ninguém digamos assim, ninguém estava errado na história e eles não queriam brigar, mas acabaram que eles estavam gritando uma hora um com o outro porque simplesmente não se entendiam, não conseguiam se comunicar, não conseguiam chegar e é uma das habilidades do futuro, dá para dizer assim, quando tu vai ler, quando tu vai ver, né, matérias sobre futurismo, sobre né, aquele famoso, o que vai ser o trabalho no futuro e tal, quais habilidades você precisa ter para se adaptar no mercado do futuro. E um dos pontos mais importantes que sempre que é mencionado é a questão dessa personalização, de tu colocar os teus valores humanos muito acima, e a questão da comunicação ela é chave, porque vai ser muito difícil de conseguirem com a inteligência artificial, com, né, o machine learning, com toda essa tecnologia, igual um robô, ele não tem a capacidade de comunicação que a gente tem, essa questão de tu olhar no olho da pessoa e tu já saber se ela está sendo verdadeira ou não, de tu ver se a pessoa está se comportando de um jeito nervoso, se ela está querendo te enrolar, se ela está sendo, né, não está sendo honesta, não está. Então, essa comunicação, isso é muito além do que né, uma fórmula, ali, os algoritmos da internet podem fazer. Isso é uma coisa humana, isso é um tato, um sentido que simplesmente as máquinas não vão conseguir pegar. Né? A não ser que a gente esteja falando daquelas super máquinas. Aí já é assunto que eu já nem consigo explanar sobre, porque seria algo muito avançado do que é falado hoje de tecnologia, mas simplesmente essa habilidade humana de se comunicar, de fazer o tatuador entender o cliente, de fazer né, o cliente entender o advogado e todos os âmbitos que a gente tem de empresa, de relação de consumo, de relação né, uma parte com a outra, sempre envolve muito a questão da comunicação e é muito importante. Tanto que, se tu não te comunica, tu te enrola. Indruzi, pode partir então? É isso aí, cara. Então, agora para a gente fazer o desfecho do episódio, Cardoso, vou fazer aquela perguntinha que eu acho que tu ficou pensando o dia inteiro no que tu ia responder. E se tu pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, que já passou por esse nosso plano, para tomar um cafezinho, lá uns 30 minutos tomar um café, quem tu escolheria? Cara, então, velho, eu fiquei pensando nessa pergunta aí, que já estava ligado que ela ia rolar, e aí pensei, e eu pensei, cara, não tem ninguém assim de especial que eu tomaria um café. E aí agora, no meio da nossa conversa aqui, eu pensei, pô, tem um artista aí, plástico gringo, que trabalha com tatuagem, que eu admiro muito o trabalho dele, e eu acho que seria interessante trocar uma ideia com ele no cafezinho, assim, para perguntar como que ele faz aquele realismo tão pequeno, aquele micro-realismo lá, é o Pozo.
é um artista aí francês que tatua na Inglaterra, que é um cara que eu acompanho no Instagram aí. Eu achei ele fora de série. A gente pode colocar, então, ele... Tu lembra disso na hora de dar as dicas ali? Porque a gente daí coloca o Instagram dele ali para quem quiser conhecer, porque o cara deve ser fenômeno mesmo nas pinturas dele. Boa. E agora, então, a gente vai já pular, né, pro desfecho. É isso, Indruz? Vamos passar para as dicas. Tem alguma coisa a mais a ponderar aí, Cardoso? Ou podemos jogar nas dicas direto? Eu acho que eu fiquei de falar sobre o lance da comunicação com o cliente ali. Ah, sim. Finaliza com Cara, isso. sempre que todo o orçamento, né, o contato com o cliente, ele não é só um orçamento. Tem muita gente que chega ali e já manda a um desenho, uma imagem que ele pega sei lá, no Pinterest, no Google ali, já só manda a imagem e baixa em valor e interrogação. Geralmente o cara tem que ter uma habilidade bem grande para se comunicar com essa pessoa, para explicar para ela que não é algo assim tão frio, entendeu? Que a tatuagem é algo que ela vai carregar na vida dela ali para sempre. Então a gente tem que ter uma conversa ali, eu tenho que sempre conhecer, saber mais sobre a pessoa antes de eu fazer uma arte nela, para mim saber se ela vai ficar satisfeita com aquilo ou não, entendeu? A comunicação ali é a chave do processo. Até para mim conseguir ser valorizado, se eu só pegar e já responder ali o valor para aquela pessoa, provavelmente ela vai achar caro, ela vai achar que o valor não vale. Então, por isso que eu sempre tenho que explicar para ela tudo o que está por trás da tatuagem ali, tudo que vem antes dela sair do meu estúdio com a tatuagem nova ali no corpo. Cara, Aí eu